Então, nós vamos passar a palavra para o nosso companheiro Miguel. Obrigado, nossa irmã. Queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta hora, onde estamos nesta casa de Eurípides com muita alegria, por termos a oportunidade de trabalhar em nome do Senhor Jesus, apesar das nossas dificuldades, muitas vezes até de entendimento da própria doutrina tão vasta, que nos faz refletir e muitas vezes adquirindo novas, através de leituras, através de novos conhecimentos, reflexões sobre entendimentos que não eram exatamente aquilo que tínhamos entendido nos nossos primeiros estudos. Que possa ser então, através da inspiração desses bons espíritos, que possamos trazer as reflexões desta noite sobre um tema tão importante que no Livro dos Espíritos o codificador destaca como faculdades morais e intelectuais do homem. Que são as faculdades intelectuais e morais? As intelectuais se destacam pela capacidade de compreensão, a inteligência, o raciocínio claro, e as morais, pela sua bondade, pela sua possibilidade de se entregar ao carinho para outras criaturas, na empatia, de conseguir se colocar no lugar do outro, para compreender seus sofrimentos, para consolar, para ajudar e para amparar. Mas estamos falando então de uma culminância dessas virtudes, pelas quais o homem terá que trabalhar através da sua experiência no plano carnal, até chegar a essas culminâncias de intelecto, como nos falam os espíritos, que o espírito tem que conhecer tudo. E moral, o espírito terá que chegar à mais completa moralidade, ou seja, sendo o bem seu principal objetivo, esquecendo os dois grandes vícios da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Na primeira questão que o codificador propõe aos espíritos, é a 361, quando coloca: as qualidades morais boas ou mais do homem, de onde provém? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro, tanto mais propenso ao bem é o homem. No subitem A desta questão, coloca nos espíritos: o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Do contrário, poderia-se crer na existência de espíritos sempre maus, que chamais de demônios. Nesta questão, então, os espíritos colocam para o codificador que a qualidade da pessoa depende do espírito que a anima. E para nós, que já estamos certamente compenetrados da doutrina, entendendo que nós somos espíritos encarnados, é uma realidade que faz o mais completo bom senso. Aquele que apresenta imperfeições, trata-se então de um espírito imperfeito, como nós, ainda habitantes da Terra, rumo a situações melhores, rumo à perfeição. Também coloca aquela contradição que muitas vezes se estabelece nas discussões ou até nas avaliações das criaturas, que existem espíritos sempre fadados ao mal. Na realidade, aqueles espíritos que estão envolvidos com o mal estão numa situação temporária. Irremediavelmente progredirão. Na segunda questão, os espíritos são também muito claros a esse respeito, quando colocam os espíritos dessaciados, ou seja, sem juízos, desatinados e levianos, encarnam como indivíduos também sem juízo, maliciosos e, não raro, criaturas malfacejas. Ou seja, decorrente da qualidade do espírito, será então a possibilidade de manifestação dos pendores do espírito para aquele homem encarnado. Na questão seguinte, os espíritos
pergunta Kardec para os espíritos, perdão, se tem os espíritos paixões que não partilhem a humanidade, ou seja, paixões que existam nos espíritos que nós não conheçamos. E eles colocam, não, teriam comunicado. Ou seja, não haveria possibilidade de eles ter alguma tendência, ou espíritos que nós não conheçamos, porque de fato nós somos espíritos encarnados e as nossas manifestações como homem são o reflexo da qualidade de nosso próprio espírito. Continua na questão seguinte, 365. Por que alguns homens muito inteligentes, encarnados neles espíritos superiores, supomos, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? A resposta dos espíritos é bem ampla. É que não são ainda bastante puros e cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. E na última questão do item, quando Kardec pergunta o que se deve pensar de uma opinião naquela época difundida de que as diferentes características e qualidades proviriam de que o homem possuísse vários espíritos, cada um deles com uma influência particular. A que os espíritos respondem simplesmente de que seria refletindo, conhecereis que essa afirmativa é absurda. Ou seja, a unicidade do espírito habitando o corpo humano é um conhecimento já muito antigo na humanidade. Já nas antigas religiões já se tinha o conhecimento de que o espírito habitava apenas um corpo e ele não abandonava esse corpo até o momento da morte, no qual o espírito se libertava para outra vida. E dependendo quais as doutrinas da antiguidade se referiam, ou a destinação, o entendimento da destinação era bastante diferente. Na primeira questão, nos coloca os espíritos que as qualidades do homem vai depender do espírito que o habite. Ou seja, na realidade, o caso é contrário. Nós somos espíritos que, momentaneamente, estamos residindo num corpo que nos permite a manifestação. Então, quando analisamos essa realidade, às vezes surge a questão, mas como? O que acontece com o esquecimento do passado? Sem dúvida. Quando reencarnamos, todo o nosso passado fica num véu, num completo esquecimento das nossas existências anteriores, como também de atos que tenhamos praticado em outras encarnações. Mas os espíritos nos esclarecem que, embora o esquecimento do passado, existem dois elementos que persistem no homem. São as tendências instintivas e a voz da consciência. As tendências instintivas são aqueles mecanismos automáticos que o homem vem persistindo ao longo das encarnações. Algumas são modismos, outras são vícios, outras são tendências para determinada qualidade ou tendências para determinada imperfeição. Mas a voz da consciência resulta em que? No acúmulo da experiência moral no bem. Ou seja, a voz da consciência nunca erra. A voz da consciência é aquele acúmulo de conquistas durante todo o nosso progresso, todo o nosso processo reencarnatório pelas centenas ou talvez de milhares de reencarnações pretéritas. E quando falamos do bem e o mal, e que não há criaturas ou espíritos, aliás, destinados permanentemente ao mal, cabe-nos a observação de entender o que denominamos mal.
No nosso julgamento, muitas vezes precipitado, uma má ação provocada por alguém, consideramos então que a pessoa é má, que é um mau espírito. Mas na realidade, o mal não tem existência própria. O mal é apenas a inexistência do bem. Quando o bem não está presente, podemos chamar então a essa ausência do bem de mal. E o mal é criação do homem. O mal então é uma opção, através do livre-arbítrio do homem exercer suas viciações, exercer as suas imperfeições, nomeadamente as duas principais, o orgulho e o egoísmo, que são a base de todas as dificuldades com as quais nos encontramos nos dias de hoje e no pretérito também. Mas nessa primeira questão também nos fala da lei do progresso. Ninguém é destinado irremediavelmente ao mal. Todas as criaturas, através dos processos reencarnatórios, têm inúmeras oportunidades de compreender aquilo que praticaram erroneamente e as oportunidades nunca faltam para se redimir, ainda que seja em parte na sua jornada de vida na Terra. Na questão 365, que nós colocamos, que era uma resposta dos espíritos muito abrangente, eles falam que essas criaturas, que aparentemente apresentam um grande avanço intelectual, mas que são profundamente viciosas, os espíritos colocam que ainda não são bastante puros, porque cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. A influência dos espíritos é permanente. Nós sabemos que eles exercem influência em todos nós, como também nós influenciamos aos espíritos que nos rodeiam. Quando nós apresentamos um tipo de pensamento, nós estabelecemos uma sintonia com aqueles espíritos que se sintonizam, ou seja, que pensam igual que nós. Quando estamos provavelmente impacientes, estamos estabelecendo uma sintonia com espíritos impacientes, que se somam então às impaciências, somando ou resultando numa impaciência maior. Coloca também nessa questão os espíritos que o espírito progride em insensível marcha ascendente. Insensível porque dentro de uma encarnação não observamos, inclusive nós mesmos, apesar dos esforços em praticar o bem, uma melhora definitiva. Porque em cada encarnação nós conseguimos melhorar algumas das nossas condições. Conseguimos extirpar algumas das nossas imperfeições. A mentora Joana de Ângeles coloca que aquela criatura que numa encarnação consiga eliminar apenas uma única imperfeição, já terá uma encarnação vitoriosa. Apenas uma única imperfeição. Ou seja, as dificuldades do homem que vem através dos séculos ou milênios, transgredindo a lei de Deus, porque não nos podemos enganar, estamos num mundo de expiações e provas. No mundo de expiações e provas, então, são mundos onde, segundo o Santo Agostinho nos coloca no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, são mundos habitados por criaturas que são rebeldes à lei de Deus. Perdão? Perdão. À vontade. Olha, tem um carro aberto, deixaram um Siena bege LQP 4353, tá? Está com o vidro dianteiro do carona aberto e está chovendo. É daqui? É? Então, Silvia, vai lá antes que o seu carro vai embora na chuva. Desculpa, tá? Tudo bem. É caso de força maior.
Então estávamos falando da insensível marcha do progresso. E de que neste mundo, nós, ainda somos rebeldes à lei de Deus. E nos perguntamos como que Santo Agostinho nos denomina rebeldes à lei de Deus. E só é observar as nossas relações com as outras criaturas. Observar o nosso interesse. Qual é o nosso interesse? Individual ou coletivo? Qual é o nosso maior interesse? Quais são os móveis das nossas ações? Rodeiam ou nossa família ou nosso próprio interesse pessoal. Quando o homem, através da conquista das suas virtudes, das suas qualidades morais, consiga atravessar essa barreira do individual para o coletivo, ainda que seja iniciante nesse processo de abdicação de seus próprios interesses em função do interesse coletivo, aí vai se notar, em termos de humanidade, uma humanidade melhor. Uma humanidade onde não haverá aqueles que morrem de fome, não haverá aqueles que têm que dormir ao relento na rua. Então, quando nós observamos essas situações, já o Senhor Jesus tinha nos advertido há quase 2000 anos atrás. Mas ele nos adverte de uma maneira muito sutil. Nos adverte de uma maneira muito velada, para não causar então um impacto, um melindre em todos nós. Quando ele propõe para o doutor da lei a parábola do bom samaritano, ele coloca aqui um homem que descia de Jerusalém para Jericó, foi atacado por ladrões e deixado semi-morto à beira da estrada. Passou logo um sacerdote que ouviu e seguiu adiante. Logo passou um levita que, tendo-o observado, também seguiu adiante. Logo passou um samaritano que, vendo o homem ferido à beira da rua, foi tocado de compaixão. Desceu de seu cavalo, atendeu às suas feridas, levou para uma pousada para que o pousadeiro tomasse conta dele. Então nós vemos nesses três personagens que o Senhor Jesus propõe nessa parábola, um sacerdote com um interesse apenas voltado para si próprio. Nenhuma comoção causou para ele o homem ferido na beira da estrada. Ele passou, viu e seguiu adiante. Quando o levita passou, o observou. O Senhor Jesus coloca tendo-o observado, ou seja, já ficou atento para essa realidade de um homem ferido na beira da rua. Provavelmente pensando, hipoteticamente, que poderia até ser ele próprio. Mas também seguiu adiante. Mas chegou o bom samaritano e foi tocado de compaixão. Ou seja, ele não teve nenhum pensamento, nenhum tipo de conotação intelectual, apenas um movimento instintivo em atender seu irmão. Ele conseguiu então, através de seu processo de crescimento moral, ter essa virtude de atender, de ajudar ao próximo, como dizemos comumente, a flor da pele. Era automática essa cooperação do bom samaritano com esse homem ferido na rua, na beira da estrada. Então, quando falamos do mundo de expiações e provas, quando falamos da nossa humanidade, de nós como espíritos ainda imperfeitos, muito centrados no interesse pessoal e na importância da nossa personalidade, a espiritualidade nos chama a atenção para esse fato, esse tipo de pensamento, de alguma maneira muito ligado às origens da própria humanidade. Quando Lázaro, no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, coloca aquela mensagem tão importante para nosso entendimento do progresso humano, intitulada a mensagem A Lei de Amor, ele nos fala que no início o homem só tem instintos. Quando avançado e corrompido, tem sensações.
quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o mais elevado dos sentimentos é o amor, que colocado em movimento é a caridade. Então nos mostra uma linha de progresso desde o homem primitivo até o homem já depurado, passando pelas sensações. Mas essa migração dessas situações não é uma coisa absoluta, é gradual. Ainda o homem, quando começa o desenvolvimento das suas virtudes, ainda carrega os traços de animalidade do homem primitivo, defendendo a sua própria vida, seus interesses materiais, a sua família. E também ligado às sensações, a desfrutar das sensações que a matéria, que a vida corpórea lhe pode oferecer. Então, essa longa caminhada estabelece diferentes tipos de situações e de necessidades para o homem. Já o grande sociólogo e psicólogo Maslow, nos anos 50, ele propõe um modelo de entendimento do comportamento do homem através do cumprimento de patamares de necessidade. Ele coloca que o primeiro patamar do homem é o da sobrevivência. Quando o homem está em condições de ser afetado na sua sobrevivência, o único alvo, a única necessidade que ele sente é de se manter vivo. Quando conquistada a sobrevivência, o segundo patamar dessa pirâmide, como ele denomina, é a segurança. Quando o homem tem afetada a sua segurança, ele vai colocar todo o seu esforço para manter essa segurança como incentivo ou como realidade de conseguir se manter de alguma maneira seguro dentro da sua situação de vida. Sendo que tanto a necessidade da sobrevivência como da segurança são comuns aos homens e aos animais. No terceiro degrau da pirâmide de Maslow já começa a grande diferença. A grande diferença do espírito humano, que já tem condições de assumir o progresso. Porque quando observamos a vida dos animais, os animais não progridem. Aqueles pássaros que fazem seu ninho tão caprichoso, são exatamente igual aos mesmos ninhos de seus antepassados há milênios. Então, o animal não progride, desenvolve a sua inteligência, sem dúvida, porque o progresso se dá no princípio inteligente, que é a espécie de espírito que anima os animais. Mas eles não progridem moralmente, não têm vida moral. Desenvolvem primórdios de moralidade, mas ainda não estão, de alguma maneira, capacitados no seu princípio inteligente para esse tipo de desenvolvimento que ao reino hominal lhe cabe. Então, quando falávamos do terceiro nível, é o nível do reconhecimento. O homem precisa ser reconhecido. O homem quer ser reconhecido por um instinto básico, que é a necessidade de amar e ser amado. Essa é uma condição primordial no espírito do homem que o leva a viver em sociedade, que o leva ao contato com outros homens, que o leva a estar presente, a aparecer. Podemos até dizer, de uma maneira bem humorada, que esse terceiro nível do reconhecimento é o nível da melancia no pescoço. A criatura quer aparecer. O quarto nível, então, é o nível do autorreconhecimento. Ou seja, quando o reconhecimento dos outros já atingiu o patamar necessário para que a criatura se sinta inserida, começa então ele a procurar o autorreconhecimento. Esse autorreconhecimento, o que é? A inserção nele próprio da sua realidade. Eu estou aqui, faço as minhas coisas, estou de alguma maneira fazendo meu papel na sociedade. O quinto patamar é da autorrealização,
diferente que o reconhecimento. Na realização aparece então a satisfação, a conquista da culminância de estar situado no lugar onde a criatura está, esteja no nível social e intelectual onde estiver. Aquele trabalhador, pedreiro, marceneiro, vai se sentir autorrealizado quando descubra que bom que foi aquele trabalho que ele acaba de concluir. Ele vai se sentir então plenamente realizado através da sua obra, através da contribuição que ele conseguiu fazer dentro das suas possibilidades de trabalho. Então, quando Maslow nos mostra que o homem vai se desenvolvendo através de conquistas de elementos, nos encontramos hoje com um homem ansioso por muitas conquistas, muitas delas que decorrem da própria educação do homem. Uma educação muitas vezes baseada no próprio orgulho e no egoísmo. Uma educação que premia aquele que consegue tirar uma nota boa, consegue se destacar do resto e castiga aquele que não consegue acompanhar. Então, em lugar de promover um entendimento grupal, em lugar de promover um trabalho grupal, está colocando então todo o foco na individualidade, todo o foco no sucesso individual. E enquanto o orgulho coloca então nesses mesmos patamares o orgulho de ser o melhor, de ser o mais famoso, o mais conhecido, o mais bonito. E aí então nos encontramos com esses paradigmas sociais que são aqueles elementos que nós mesmos desenvolvimos através dos milênios como parte de aqueles habitantes que também impomos essa realidade à sociedade que vivemos e nos encontramos então nessas situações, criaturas que se dedicam a tentar conquistar fortunas. Se dedicam então a tentar se sobressair dos outros, embora os meios que utilizem para seus próprios fins. Pensam então dentro desse contexto em si próprios, na sua família, no seu grupo de interesses, desrespeitando ou às vezes até, na melhor das hipóteses, ignorando o resto. Então nos encontramos dentro desse progresso do homem em situações intermediárias, onde o homem ainda registra ou vivencia aqueles mecanismos que já vem vivendo antigamente. Primeiro eu e depois os outros. Esses mecanismos que fazem que o homem se defenda contra acusações, em vez de ignorar as ofensas que lhe possam fazer. Então, nesse patamar, nós reconhecemos em cada encarnação as oportunidades que nós temos em observar e treinar esse movimento do eu para o outro. Porque, na realidade, essa nossa visão de egocentrismo é a nossa viciação em olhar somente para nosso umbigo. Não ainda contemplar as possibilidades das outras criaturas que têm perante nós em termos de sofrimento, em termos de possibilidade de ajuda ao outro. Então, quando nos deparamos nessas situações de criaturas que estão numa posição de total egocentrismo, vemos as suas próprias dificuldades. Aquele que possui acaba sendo possuído pelas suas riquezas. Por quê? Porque as riquezas trazem juntamente com a plenitude das possibilidades a preocupação de perdê-las. E, muitas vezes, a ambição de cada vez possuir mais. E o homem vive nessa condição desde muito tempo atrás. O Senhor Jesus nos adverte no mais belo ditado que já a humanidade recebeu, que é o Sermão da Montanha, quando ele coloca: não junteis os tesouros da terra, que o ladrão leva, a ferrugem corroe e a traça come. Juntai os tesouros do céu, que nem o ladrão leva, nem a ferrugem corroe, nem o ladrão leva.
Porque onde estejam teus tesouros, aí também estará o teu coração. Ou seja, onde esteja o nosso tesouro, aí estará o nosso interesse. Aí vai estar o nosso esforço nesse tesouro. Quando o tesouro é o material, estaremos dedicando todo o nosso tempo à vida material. Quando nós estejamos dedicados a outros quefazeres, a outra, digamos assim, série de tarefas, ou no bem, ou na construção, ou na utilidade pública, estaremos então saindo desse nós, saindo desse nosso interesse pessoal, para começar a mergulhar, às vezes timidamente, no interesse coletivo. E a própria encarnação nos ensina. A encarnação, como bênção divina de oportunidades para nosso aprendizado no próprio ciclo biológico, nos permite observar quando o bebê, carente de todo tipo de recurso para se autossustentar, depende exclusivamente dos recursos dos pais. E ele então começa a exercer esse envolvimento no seu próprio ego. Seu universo é apenas ele. Quando ele sente fome, berra, os pais atendem. Quando sente dor, a mesma coisa. Então, a criança, o bebê, começa então, dentro de seu ciclo de vida, a encontrar seu egocentrismo, a não sair de si próprio. Quando ele cresce e se depara com outras criaturas, com outras crianças igual que ele, começa a ver alguma coisa diferente, começa a sentir o outro. Começa então o intercâmbio, em princípio timidamente, de sair do seu egocentrismo para uma vida mais em comum. Sai do eu para o nós. Mas é um nós meio tímido. Por quê? Porque a criatura leva a se reunir com o outro por um sentimento natural que os espíritos colocam, através da codificação kardeciana, nas leis morais, como lei de sociedade. O homem tem a necessidade de viver em sociedade. É um instinto humano que o faz procurar os seus semelhantes. Então a criança vai procurar outras crianças, embora tenha suas restrições de emprestar os seus brinquedos. Ainda o egoísmo presente, mas a necessidade de se entregar socialmente o leva a esse equilíbrio. Tudo bem, hoje te empresto, mas amanhã não, hoje não, amanhã também não. Então, dentro desse contexto, já a criança começa a exercitar a relação do interesse comum. Quando chega, passado o período da adolescência, quando o namoro, quando a união do matrimônio, já a conjunção de nós é mais sólida e mais consistente. Já são dois que vivem interesses comuns. Já começa então um desapego do interesse pessoal. E quando chegam os filhos, aí talvez chegamos à culminância desse processo, porque já pensamos neles. Saímos do nós, do eu, para o nós, e chegamos a eles. E quantas vezes os pais abrem mãos das suas próprias, de seus próprios gostos, de seus próprios interesses, para satisfazer o interesse dos filhos. Então, em cada encarnação, a vida nos mostra, nos coloca em posições, em cenários, para nos levar a desenvolver esse movimento do eu para o outro. Na culminância da definição do Cristo, do resumo, da síntese da lei de Deus, que ele coloca quando aquele doutor da lei pergunta qual é o maior dos mandamentos. E ele coloca: amar a Deus por sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Está colocando o Senhor Jesus nesse segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, que o homem deverá amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, o amor que dedicamos a nós mesmos será o mesmo que deveremos dedicar ao próximo. É uma jornada vagarosa. Na realidade, o homem está percorrendo uma caminhada rumo à luz.
está percorrendo uma caminhada e se encontrando com dificuldades. Como falava nossa companheira no preparo, se encontra com sofrimentos. Mas o sofrimento é decorrente das nossas imperfeições. Por causa das nossas imperfeições sofremos. Quando nós somos impacientes, sofremos por causa da nossa impaciência. Idem quando ciumentos. O ciúme consome aquelas criaturas ciumentas. Então, as imperfeições, de uma maneira ou de outra, nos levam, então, a esses sofrimentos. E tudo que encontramos na nossa vida de relação, de alguma maneira nos marca, nos coloca os elementos necessários para provar as nossas conquistas em termos de virtudes. A paciência, através das conquistas de tolerância, de indulgência, as provas, muitas vezes, de sentimentos de desapego em função de perdas materiais, perdas morais, de entes queridos. Então, numa oportunidade, nós assistimos num programa de televisão, num documentário, de uma fábrica de canivetes suíços. Vocês se perguntarão o que tem a ver os canivetes suíços com a nossa reflexão. Mas tem muito a ver. Essa fábrica mostra o processo de estamparia das folhas do canivete. Quando a máquina de estamparia as corta, fica com muitas rebarbas, com muitas imperfeições. Que acontecem? São colocadas em esteiras, juntamente com pedras esmeril, ou seja, com pedras abrasivas de diferentes formas, das mais diferentes formas. Essa esteira roda a muito alta velocidade. Então as pedras vão se batendo e friccionando com as lâminas, coisa que provoca perfeito eliminação de todas as rebarbas e imperfeições. E aí olhávamos para essas pedras, e aí refletindo de uma maneira bem humorada, olha se essa pedra não se parece ao trânsito, aquela outra se parece ao filha do banco, e aquela outra se parece à minha sogra, embora a minha sogra seja um amor. Mas na vida nos encontramos com essas pedras. Nos encontramos com as filas do banco, com o trânsito. E quando nós reparamos no nosso comportamento, observamos esse nosso interesse pessoal. Quando estamos nesse congestionamento, nesse trânsito pesado, quantas vezes pensamos que os outros estão atrapalhando a nossa possibilidade de nos dirigir a algum lugar? Quando na realidade estamos todos no mesmo barco. Quantas vezes no banco estamos impacientes olhando aquele caixa que não sai de atender aquela criatura. E vemos outras pessoas que estão amigavelmente conversando na fila do banco, sem se importar. Chega a vez delas, às vezes nem se tocam, porque elas já conquistaram a paciência. Em câmbio, a gente fica lá impaciente olhando a ver quando que esse caixa vai terminar com esse boi que tem um monte de papéis que não acaba nunca. Então nós vemos que o nosso sofrimento é decorrente das nossas imperfeições. O dia que conquistemos a paciência, estaremos na fila do banco, no trânsito, na maior tranquilidade. Acordaremos 3 horas antes para que o trânsito seja menor, sem a menor importância. Por quê? Porque teremos feito uma conquista de sair do individual, do incômodo que os outros carros nos causam, para tentar sairmos mais cedo, para causar menos trânsito àqueles que vão a sair mais tarde. Isso nos lembra uma passagem muito interessante que ouvimos há algum tempo atrás, quando um engenheiro da Volvo, aqui do Brasil, visita a fábrica na Suécia. Quando chega, um dos engenheiros dá carona do hotel para a fábrica da Volvo, e quando chegam, praticamente são os primeiros que chegam. A fábrica ficava num lugar centralizado e ao redor um estacionamento imenso. Então esta pessoa estaciona numa vaga, praticamente tudo deserto, bem longe da entrada da fábrica. Estaciona, não entende nada,
o nosso amigo engenheiro, e quando os dois descem, ele pergunta, mas escuta uma coisa, tendo tantas vagas perto, por que você estacionou aqui tão longe? Não, porque nós chegamos cedo, nós deixamos as vagas reservadas para aqueles que chegam mais atrasados, que não tenham que caminhar tanto para chegar em horário à fábrica. Esse é um pensamento já de uma educação diferente, de uma educação onde é colocado o interesse comum no relevo. Ou seja, aquele que chega cedo pode tranquilamente caminhar 200, 300 metros até a entrada, não representando isso nenhum problema. Mas, se aquele que chega justo na hora ou um pouco atrasado, tem que estacionar 2, 3 quarteirões de distância da entrada, realmente isso vai acrescentar a demora da chegada. E voltamos então a esse grande apego à matéria. Às vezes, esse apego à matéria nos constrange. Falamos, a gente gosta tanto no shopping, e a gente sabe que tem tanta gente carente, não? Que não tem, às vezes, só quer comer. E Kardec pergunta para os espíritos sobre essa nossa atração pelos bens materiais. E os espíritos respondem que essa atração Deus coloca para incentivar ao homem a progredir, a cumprir com a sua missão. Ou seja, é através desse nosso gozo dos prazeres materiais que somos incentivados a trabalhar mais, a melhorar nossas condições, o nosso conforto. Mas tem uma contrapartida, colocam os espíritos. Tem um outro objetivo, que é colocar ao homem frente a frente perante a tentação, da qual a razão deverá preservar. Ou seja, o uso e não o abuso. E é através do abuso que o homem se perpetua então nas suas viciações, no exagero, na exacerbação desses gozos, na exacerbação de querer mais, na exacerbação de querer perpetuar-se em uma situação determinada. E o Senhor Jesus, atento às nossas necessidades, já há 2000 anos, propõe uma parábola muito interessante, que faz jus a essa nossa jornada de sofrimentos. E a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, o Senhor Jesus coloca a seguinte história. Um homem, um senhor dono de várias terras, de muito gado, tinha 2 filhos. O maior, muito trabalhador, muito ligado à causa do pai. O outro, mais brincalhão, um pouco mais desapegado às tarefas que lhe diziam respeito. Num momento determinado, esse filho fala para o pai: pai, eu gostaria de receber a minha parte da herança que me toca, para poder conhecer o mundo e desfrutar do mundo. O pai, sabiamente, fala para o filho, perfeitamente, e entrega parte da herança que a ele correspondia. O filho vai, tudo contente, tudo motivado para conhecer o mundo. Começa então a maiores desarranjos em termos de dinheiro, de prazeres, de luxos. Chega um momento que a fortuna que ele levava acaba. Quando acaba, ele começa a procurar onde trabalhar para conseguir se sustentar. Só que, em função da vida devassa que ele demonstrou para todos aqueles nas cidades por onde passava, ninguém queria empregar ele, porque conheciam seus pendores. Mas finalmente ele consegue um trabalho de alimentar os porcos. E nesse trabalho ele recebia uma alimentação tão escassa por parte dos donos que tinha que até fazer uso da própria comida que ele dava para os porcos. O Senhor Jesus coloca então que esse rapaz, ou esse jovem, fala para si próprio: na casa de meu pai, os servos recebiam muito melhor tratamento do que eu. Eu vou fazer o seguinte: vou voltar para a casa de meu pai.
Mas falarei para ele: Pai, não me considere mais seu filho, quero ser mais um servo seu. Porque ele antevia que os servos dele estavam muito melhor do que ele estava nessa situação penosa e lamentável. Então ele inicia a jornada de volta à casa do Pai. Mas como que é essa jornada? Como podemos imaginar que tenha sido essa jornada? Terrível. Uma jornada, naquela época, onde cada caminho impunha seus perigos, onde, sem dinheiro, era impossível muitas vezes sobreviver em determinadas regiões, sem provisões, sem alimentos, sem, às vezes, abrigo para a intempérie. O caminho desse jovem deve ter sido, hipoteticamente, porque se trata de uma parábola, muito triste, muito rude. Mas finalmente ele consegue chegar à casa do Pai. E quando ele chega, com o propósito de se oferecer como mais um servo, o Pai o abraça, entrega a sua capa, entrega seu anel e o considera como aquele filho que acaba de voltar para a casa do Pai. Nós ainda somos aqueles filhos pródigos. Estamos voltando para a casa do Pai, porque compreendemos que na casa do Pai viveremos melhor. A casa do Pai corresponde àquele tratamento que aqueles filhos recebem por causa de seus bons pendores, de seus bons atos, da sua moral. Nós estamos nos redimindo de situações de nosso passado, em termos de orgulho, em termos de egoísmo, em termos de nosso interesse pessoal, da nossa vaidade e dos erros e dos automatismos, dos vícios que tínhamos naquela época. Mas ainda hoje, muitos reflexos dos nossos comportamentos anteriores, aquele homem velho, como tão largamente denominado ainda persistem em nós. Nesse momento, então, lembramos de Kardec, quando ele fala que se reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, mas nos esforços que emprega em domar as inclinações más. Esse esforço, então, é o esforço de nosso progresso. É o esforço que nos redimirá perante a lei de Deus, que nos fará mais felizes, porque nos limpará de aqueles motivos de infelicidade que as nossas imperfeições nos trazem. Então, quando entendemos que o homem reflete exatamente o que o Espírito é necessário, então, a nossa atenção concentrada no Espírito que sobrevive à morte e não no corpo e na matéria, que serão deixadas para uma nova oportunidade, para um novo ciclo de vida neste mundo material. Possamos então, através das reflexões que nós fazemos nessas questões de tanta importância que o codificador nos traz, que a doutrina espírita nos traz, nos esforçarmos nesse esforço para domar as nossas inclinações mais, como Kardec nos coloca, porque isso redundará na nossa felicidade. E quem não quer ser feliz? Muita paz para todos.